Bom dia, estamos iniciando mais um culto de celebração, que através desse culto a gente já consagra nossa semana, já consagra o culto, que possamos hoje expressar a nossa gratidão ao Senhor, amém? Podem se levantar, você em casa também, já se levanta, pega a sua Bíblia, abram em Colossenses 3:16. Diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem ao Senhor com gratidão no coração. Quando falamos em louvar ao Senhor com gratidão, não é só na hora do louvor, no momento que a gente está cantando, mas sim através das nossas atitudes. E que nesse culto a gente possa louvar ao Senhor com gratidão em todos os momentos, que esse culto é para Ele. Que possamos, durante a nossa semana, nosso dia a dia, transbordar essa gratidão ao Senhor. Estar louvando ao Senhor durante toda a semana, durante todos os nossos dias. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigada por mais uma oportunidade, Pai. Obrigada pelo sopro de vida. Obrigada por mais uma vez estar na Tua presença, Jesus. Obrigada por tudo nós temos para Ti. Esse culto é Teu, é para Tua honra e glória, Papai. Que tudo que seja contrário da Tua vontade aqui hoje caia por terra. Esse culto é Teu, Jesus. Essa manhã é Tua. Que nessa manhã possamos expressar toda a nossa gratidão a Ti, Papai. Hoje é um culto de celebração, que possamos celebrar hoje, Papai, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade. Esse culto é Teu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei vocês, mas hoje eu vim aqui para louvar ao Senhor, para ter comunhão com Deus e falar com Deus. Então, se alguém te perguntar hoje o que você veio aqui falar, o que você veio fazer aqui hoje, qual será a sua resposta? Que a nossa resposta hoje seja: eu vim falar com Deus, eu vim cultuar o Senhor, eu vim louvar o Senhor. Amém? Então, assim no passinho assim, ó. Pra lá, pra cá. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Um pouquinho mais talentado do que isso, vamos lá. Oi, igreja! Oi, igreja, o que vem fazer aqui? Vim falar com Deus. Diga isso! Vim falar com Deus. Oi, igreja, mais uma vez! Oi, igreja, o que vem fazer aqui? Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Pastor Osana! Pastor Osana, o que vem fazer aqui? Eu vim falar com Deus. Vim falar com Vim falar! Deus. Vim falar com Deus! Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu! Vim falar com Deus! Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu! Vim falar com Deus! Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu!
Deus, que eu sou dele. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim louvar a Deus, vim louvar a Deus. Mais uma vez. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim louvar a Deus, vim louvar a Deus. Mais uma vez, ô igreja. Ô igreja, o que vem fazer aqui? Vim louvar a Deus, vim louvar a Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Se ele é teu, fale isso. Vim dizer pra Deus Se essa é uma verdade, que eu sou dele, diga. que ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, diga isso, é meu, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todavia me alegrarei. Nosso louvor é novo. Ele fala profundamente conosco. Ele fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Basicamente ele quer dizer que independente das situações, nós temos um Deus que Ele não nos vai deixar à toa, Ele não vai deixar à mercê das situações, porque nós confiamos nele. E ele fala uma oração que Abacuque fez: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza o fruto, todavia me alegrarei, ainda que não hajam vacas ou currais, sabe, ainda que tudo dê errado aos olhos das pessoas, todavia nós nos alegraremos, porque a nossa certeza não é a certeza que o mundo tem. A nossa certeza e a nossa confiança está no Senhor, e a nossa certeza e confiança estão em Deus, em nada mais. Então todavia me alegrarei. Diga isso, que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos.
situação em que você está passando. Eu não sei o que é aquilo que você está vivendo agora, quais são as suas dificuldades, quais são as suas lutas, quais são os leões que você tem que matar diariamente. Mas a palavra do Senhor, ela fala que aquilo que está ligado na terra será ligado no céu também. Então, quando nós cantarmos que nós temos um Deus que não vai deixar que essa luta nos mate, que não seja apenas uma canção, mas que seja uma declaração nossa, porque o Senhor, Ele nos deu autoridade, aquilo que está ligado no céu está ligado na terra. Então diga isso para os seus problemas, então diga isso para a sua situação, que você tem um Deus, que você tem um Deus. Diga isso com convicção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Essa luta não é o seu fim. Você não vai parar por aí. O Senhor tem mais pra sua vida. Por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Mais pressão, por mais pressão que seja. Isso significa que nós confiamos em Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. E perseveramos em Ti, Senhor. Eu creio. O choro, declare isso, declare como uma verdade na sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, diga isso mais forte para os seus problemas, para a sua situação.
forte ao meu coração que tem muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, que foram feridas por pessoas, que foram feridas por homens, foram feridas no seu emocional, que foram maltratadas. Mas o Senhor fala que Ele não esqueceu de você, Ele ainda te ama muito, cara. Mas você deixou que as coisas terrenas, elas embaçassem a sua visão sobre quem Jesus é. Ele disse que não quer que você pare porque você está machucado. Ele quer que você confie nele, você fale assim como Paulo acreditou naquilo que o Senhor disse para ele. A tua graça me basta, Senhor. Paulo tinha um espinho na carne. Doía nos tempos difíceis, nos tempos alegres, ele continuava com o espinho na carne. Mas o que o Senhor disse para ele quando ele pediu para tirar o espinho na carne, essa dor dele, ele disse: a minha graça, ela te basta, ela é suficiente. Então, cara, Jesus, ele quer se revelar a você de uma maneira mais profunda, mas você precisa parar de estar ancorado nos problemas que você teve no passado. Você precisa parar de estar ancorado em situações que te feriram dentro da igreja, em situações que te feriram. Cara, dentro da igreja o Senhor, ele tá falando que ele quer te restaurar, ele quer cuidar das suas feridas, mas ele quer que você persevere em meio à sua dor. Ele quer que você persevere em meio a essa angústia que você tem, em meio até mesmo a essa raiva que você sente. O Senhor, ele quer te curar, cara. Quando você falar que a graça dele te basta, quando você falar que ainda que aconteçam muitas coisas, ainda que não hajam vacas currais, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei, cara. Você vai estar restaurando a sua confiança em Jesus, cara, e ele vai te honrar por isso, cara. Diga ainda, como convicção. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Essa é a sua verdade, essa é a sua convicção. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E baixinho, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro numa noite que você passa, onde você está passando, ela vai passar. E amanhã do Senhor, ela vai ser presente na sua vida. Vamos terminar assim, o choro. O choro numa noite, mas a alegria, cuidando das suas feridas, Ele está cuidando das suas feridas. Eu creio. Para finalizar o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não quero deixar você ir, te quero
deixar você ir. Te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Só o que nós temos, Jesus. Uma vida, Senhor. Uma vida pra gastar, Senhor. Não quero deixar você ir. Não quero deixar você ir. Não vá, Deus, por conta dos meus pecados. Não vá por conta dos meus pecados. Pra Não parte de nós a tua presença, Jesus. te busco com todo o meu Você pode dizer isso? Que uma vida é pouco para amar o Senhor, o seu amado. eternidade com você. Nós cantamos. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Deixa ele ouvir essa verdade que tem no seu coração. Uma vida. E uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero te ver, Pai. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. O Senhor vai se revelar a você conforme a sua fome. O Senhor, Ele não desperdiça comida. Ele não desperdiça a presença dEle. Ele só vai se entregar. Ele só vai estar presente para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, para aqueles que têm anseio.
coração. Deixar essa oportunidade passar, de derramar o meu coração, Pai. Aquela mulher, Maria, tinha algo para entregar, mas nós temos o nosso coração. Nós temos o nosso coração. Derramamos ele perante o Senhor. Só quero ver você. 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 Aleluia. Se esse é o teu desejo, ver o Senhor. Esse é o teu desejo? É o teu desejo? Ver o Senhor? É o teu desejo? É o teu desejo, você que está em casa, ver o Senhor? Aleluia! Então nós vamos continuar adorando a Ele. Nós vamos falar isso para Ele. Mas além de falar isso para Ele em oração, que o nosso desejo é ver a face dEle. Oh, aleluia! É de experimentar a glória dEle. Nós vamos orar agora e vamos orar profeticamente. Sabe o que quer dizer orar profeticamente? Você vai trazer à existência aquilo que não existe. De repente você está na tua casa, ou você que veio para a igreja e deixou um lar corrompido. Você brigou com alguém, o clima não está legal. Ou de repente você está em processo de separação. Ou de repente um filho teu foi embora e não voltou. Você não sabe nem onde está o teu ente querido, porque os vícios o levou. O vício os arrebatou. Mas eu quero te convidar a fazer uma oração profética agora. Você vai trazer à existência aquilo que não existe, porque aqui é o manifestar da glória do Senhor. E se você deseja ver o Senhor, deseje ver ao Senhor junto com a tua família. Comece a orar pela tua família e fale: Senhor, eu desejo que a minha família esteja comigo até a eternidade. Eu desejo, Senhor, que a minha família se apresente junto comigo diante da tua presença. Comece a orar, queridos. Comece a orar. Comece a trazer à existência aquilo que não existe. Comece a declarar, você aí na tua casa. Comece a declarar: Deus tem restauração para o meu lar. Eu quero a minha família completa adorando ao Senhor. Oh, traga à existência aquilo que não existe. E comece a agradecer ao Senhor dizendo: eu agradeço ao Senhor pela salvação dos meus pais. Eu agradeço ao Senhor pela salvação dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus cunhados, dos meus sogros. Comece a falar, queridos. Traga a existência. Sabe aquele amigo seu, aquela amiga sua que você gosta muito? Se você ama esse amigo, ore por eles. Declare a salvação do Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, declarar nesta manhã, trazer à existência aquilo que não existe. Senhor, nós desejamos ver a Tua face. Nós desejamos ver a Tua face junto com os nossos queridos, junto com os nossos amados. Nós desejamos ver a Tua face junto com pessoas que a gente ainda nem conhece, Senhor, mas que através de nós o Teu amor chegará até eles, Pai. Nós desejamos que multidões se dobrem e se acheguem e se prostrem diante do Teu reino e da Tua majestade. Nós oramos agora, Pai, para que haja uma unção de salvação, de alegria, de libertação. Eu oro pela Tua casa. Todo espírito de gritaria caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu oro para que a unção do Senhor restaure relacionamentos, traga de volta o amor, o respeito, o desejo. Eu oro agora por cura. Ser curado agora em nome de Jesus. Comece a fazer aquilo que você não conseguia fazer. Ser curado agora. Oh, é atitude profética. Creia no poder deste Deus. Oh, eu oro agora para os que estão na rua, os viciados da Cracolândia, os viciados de todas as piqueiras deste bairro. Eu declaro salvação. Eu declaro libertação, porque somos igreja neste bairro, e este bairro é do Senhor Jesus. Essa terra é remida. Declaro toda dependência química, toda dependência de vícios ser quebrada agora em nome de Jesus.
Nós desejamos, Pai, que Tu nos leve à Tua presença. Nós desejamos que todo este bairro seja levado à Tua presença. Nós desejamos que toda esta cidade, que todo este país, que toda esta nação, Pai, que todo o continente americano seja levado à Tua presença. Nós desejamos, Pai, que todo o globo, todo o mundo seja levado à Tua presença. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, e a Ti todo o louvor e toda a adoração. Louve ao Senhor com as suas palmas. Louve ao Senhor com as suas palmas aí na tua casa também. Diga glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, aleluias. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Tu és tremendo. Podeis assentar, queridos. Se quiser, pode tomar uma água. Aleluia. Você que está em casa, pode tomar água, mas volta, não sai daí não. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso começar o dia assim, né? Começar a nossa semana nessa unção, nesse poder, nessa manifestação, pelo prazer de poder estar celebrando ao Senhor. Não importa aos que estão aqui, aos que estão assistindo, não importa como tem sido a tua vida ou o que tem ocorrido nela, o que importa é que Deus está atuando, que Deus está no controle de tudo, e você tem motivo para celebrar ao Senhor. Amém? Levante suas mãos aí, você que está em casa, você que está aqui, fala assim: eu tenho motivos para celebrar ao meu Deus, porque Ele está no controle de tudo. Aleluia, que esse seja a verdade para a tua vida e que você possa sempre lembrar de que Deus, Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Muito bom dia para quem eu não dei bom dia ainda, você que está na sua casa nos assistindo pela transmissão. Hoje a gente não está pelo YouTube, nós optamos por fazer hoje a transmissão via Facebook, via Instagram, mas nós depois vamos subir este culto de hoje no Facebook, e eu sei que você será abençoado, ou melhor dizendo, no YouTube, né? No YouTube, e você será muito abençoado através do que Deus Ele tem a fazer ou está realizando neste culto hoje. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios 22:7. Enquanto você vai abrindo, nós temos o princípio espiritual de continuar a adoração, de continuar aquilo que Deus, ou melhor dizendo, de continuar a nossa celebração através dos nossos dízimos e da nossa oferta. E nós temos esse princípio de estar instruindo a igreja, de estar instruindo os irmãos. E eu sempre lembro que nós não tiramos nada de ninguém, nós não negociamos valores do reino com valores físicos, nós não fazemos troca com aquilo que é ordenança, com aquilo que é obediência, com aquilo que dentro do teu entendimento você entrega ao Senhor. Porque se você não tem entendimento, o que adiantaria eu entregar simplesmente por entregar? Se não há um entendimento, o que adiantaria eu fazer algo simplesmente por causa de uma troca? Quando há um entendimento, eu tenho a sabedoria de entregar ao Senhor e saber o quão precioso isso é para a minha vida, o quanto mais Ele tem feito na minha vida e o quanto o valor da obediência ela acrescenta na minha vida. Amém? Glória a Deus. Abriu aí em Provérbios 22:7. Abriu? Glória a Deus. E aí alguém abre também em Romanos 13:8. Mas eu vou ler o Provérbios 22:7. Diz assim: o rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é servo do que empresta. É isso aí que está na sua Bíblia? É isso aí que apareceu para nós? Os meninos ainda não colocaram lá não, né? Hoje vocês estão devagar, hein? Acordaram cedo demais hoje, né? Brincadeira, os meninos ali são ótimos. Então, se você ainda não viu na sua tela aí, eles estão colocando. Eu vou ler de novo, Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre,
sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Agora lá em Romanos 13:8 diz assim, Romanos 13:8 diz assim, a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Amém? Bom, qual é a nossa visão, ou qual é a nossa porção na igreja com relação ao dízimos e ofertas? É ensinar. E uma das coisas que a Bíblia nos alerta é sobre dívida. Quem tem dívida aqui? Não precisa levantar a mão. A grande maioria tem dívida. E se nós, quando éramos mais jovens, e até os jovens aqui, opa, ali a produção está falando para eu colocar o microfone mais próximo. Quando nós somos jovens, se nós tivéssemos essa instrução, e aos jovens tendo essa instrução, talvez nós não faríamos tanta dívida como nós temos hoje. É lógico que algumas dívidas, depois que nós adquirimos algumas responsabilidades, né? Depois que a gente começa a trabalhar, depois que a gente começa a ter algumas responsabilidades, agora é claro que algumas dívidas vêm, depois que a gente começa a ter a nossa casa, aí a gente tem um aluguel, aí a gente tem a conta d'água, a conta de luz, nós temos N coisas que são dívidas ou contas mensais, né? Que nós não temos como fugir dela, contas mensais. Mas a Bíblia nos ensina aqui algo muito precioso, que é o quê? Que é saber lidar com o seu dinheiro e não fazer dívida além daquilo que você possa pagar. Quando nós temos o nosso primeiro valor na mão, quando nós temos o nosso primeiro salário, principalmente os jovens, né? A gente vai lá e começa a fazer o quê? A gente começa a comprar, a gente começa a fazer dívida, a gente recebe um cartão na mão, a gente vai lá e já começa a comprar aquela roupa e financia sem querer, sem se aperceber dos juros, quanto vai ter de juros, ou isso, aquilo e tal. E isso vai acumulando com o tempo, aí quando você vai ver, você já está devendo e não consegue pagar, e você pensa assim, não, eu vou deixar de pagar e depois eu pago, e quando você vai ver, já tornou uma bola de neve e você já não consegue pagar, o seu nome vai pro SPC, e quando vai ver, já toda aquela bola de neve, aí você está na igreja pedindo para o pastor orar por você, porque você está cheio de dívida e precisa pagar suas dívidas, mas se você olhar lá para trás, foram coisas que você poderia ter o controle, eram coisas que você poderia controlar ou não fazer, para que você pudesse ter o quê? Uma vida mais tranquila. A grande maioria das pessoas que muitas vezes entregam na igreja, ou que vêm para a igreja, ou por uma campanha de prosperidade, ou por qualquer outra coisa, a grande maioria, elas perdem oração para que elas possam sair de dívidas, porque estão com o nome sujo, porque estão atolados de dívida, porque tem credores batendo, porque tem gente atrás delas, porque até mesmo fizeram empréstimos com a agiota e foram ali fazendo dívida em cima de dívida. Alguém pode ligar o ventilador aí? E vão fazendo dívida em cima de dívida. E a Bíblia nos ensina muito bem sobre isso, que a ninguém nós devemos o quê? Nada, a não ser o amor. E a palavra ainda fala que quem deve é escravo, ou melhor dizendo, vamos ler aqui Romanos 3,18, a ninguém deveis alguma coisa, senão o amor recíproco. Mas lá em Provérbios diz assim, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é escravo de quem empresta. Então quando nós olhamos isso, quem quer ser escravo aqui de dívida? Ninguém. Nós não queremos ficar escravos de uma coisa que não nos deixa dormir, que não nos deixa ter uma vida tranquila. Pastor, mas como eu faço isso? Se eu tenho dívidas, se eu tenho coisas para pagar, uma coisa que você primeiro deve fazer é assumir as suas dívidas e ir lá e negociar. Sabe por quê? Quem tem dívidas muitas vezes se esconde, porque aí ele também já é dominado por um medo, por uma vergonha, e é dominado também muitas vezes por aquilo que o Brasil tem de mal, que é o jeitinho brasileiro. Eu vou esperar, eu vou fazer dívida, eu vou esperar caducar, não vou pagar não. Eu não estou falando daquelas pessoas que muitas vezes têm sim suas dívidas, mas quando o banco liga, ela está lá falando, o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa condição para pagar, vamos negociar, vamos fazer da melhor forma e tal, e conversa.
E se o banco ou se o credor não dá ali para a pessoa uma condição, fique em paz, você está tentando resolver o problema. Mas o que nós não podemos fazer é simplesmente fazer dívida e achar que ela vai se pagar sozinho. A grande maioria das pessoas que vem na igreja e fala que não tem dinheiro para entregar, ou não tem o dízimo e a oferta para entregar, mesmo quando o Senhor coloca algo no coração, elas estão o quê? Escravas de uma dívida e sempre se coloca como coitado. Mas não foi o Senhor que te colocou nessa situação. Muitas vezes foi a sua displicência, muitas vezes foi gastar além do que podia, e depois o culpado é o Senhor, depois o culpado é o pastor, depois o culpado é a igreja. Eu não vou dar, eu não vou entregar, eu não vou fazer isso, a igreja não precisa. Mas na verdade o que você precisa é entender que você tem que se organizar para não entrar numa dívida que vem roubar você, te deixar numa prisão que você não consegue mais sair. Quando você chega na obra do Senhor, ou quando na tua família alguma coisa falta, você tem que primeiro olhar para si mesmo e dizer aonde eu estou errando. E muitas vezes é porque você não tem controle sobre as dívidas. Está devendo e faz outra conta. Está devendo e compra outra coisa. O olho é maior, a vontade é maior do que o próprio cuidado de se preservar, de não ser cobrado, de se preservar, de não criar uma bolha que seja difícil de estar saindo. O Senhor quer que você tenha uma vida tranquila e não uma vida sendo dominado ou sendo escravo de algo que te perturba, de algo que não faz com que você durma à noite, de algo que faz com que você brigue com a esposa, com os filhos, de algo que tire sua saúde. E não é entregando de qualquer jeito na igreja, achando que é uma fórmula mágica de você entregar o seu dízimo e oferta e as dívidas vão desaparecer. O primeiro milagre é você, e de você ter a consciência que você precisa começar a tratar as suas dívidas de uma forma madura, porque o Senhor não tem nada a ver com isso. Quando você vem para a igreja querendo fazer uma troca, o Senhor simplesmente fala assim: eu não tenho nada a ver com isso. Porque depende de você, de como você lida com as suas dívidas. Eu te dei domínio sobre as coisas, e é interessante que quando o Senhor ele criou o homem, ele falou: eu te dou domínio sobre todas as coisas. Foi ou não foi assim? E muitas vezes nós perdemos o domínio sobre algo que está sobre as nossas responsabilidades, e não temos domínio sobre as nossas próprias finanças. E nós não podemos ministrar na igreja uma fórmula mágica daquilo que você precisa cuidar, daquilo que você precisa ter responsabilidade. Não adianta depois você cobrar o pastor: pastor, eu fiz campanha tal, eu entreguei o valor tal e nada aconteceu. Mas se o pastor perguntar para você como você tem tratado suas dívidas: ah, pastor, eu tenho dívida, mas todo fim de semana eu vou lá e compro pizza para a família toda. Eu tenho dívida, mas quando eu vejo aquele tênis, quando eu vejo aquela roupa, eu não aguento, eu vou lá e compro. Quando eu vejo, aquela situação que me chama a atenção, eu vou lá e faço aquela viagem, eu vou lá e gasto. Queridos, quando você começar a entender que Deus ele quer te liberar, você vai começar a olhar para você. E o primeiro preço que você vai pagar não é da entrega, mas é de começar a se disciplinar naquilo que você faz. Eu não vou falar para você que pague o preço e entregue tanto, não, mas pague o preço e comece a se organizar naquilo que muitas vezes é mais tentador do que você se colocar numa posição de organização, numa posição de organizar suas finanças. O primeiro desafio não é simplesmente a entrega, mas é você olhar para você, se examinar e falar: Senhor, por que eu não entrego? Por que eu nunca tenho? Por que eu vivo com dívidas? Aí você vai começar a analisar que muitas vezes você gasta muito mais do que precisa. Que aquela pizza poderia ser um valor que você estaria juntando para pagar pelo menos, ou começar pelo menos a pagar uma dívida. Daquela roupa que você não precisa, você falar: não preciso, eu vou guardar esse dinheiro para pagar uma dívida. E não só simplesmente pagar uma dívida, mas investir em algo que realmente seja de benefício para você. O fato de chegarmos na igreja e não termos nada é porque muitas vezes a nossa vida está desorganizada e nós queremos jogar nas costas do Senhor. Nós queremos arrumar culpados. Nós queremos chegar na igreja e ter essa fórmula mágica para que tudo se resolva.
O Senhor é um Deus justo. Ele não vai dar na mão de uma pessoa que não sabe cuidar das bênçãos que Ele libera. O Senhor é um Deus justo, Ele não vai dar na mão de uma pessoa que não vai saber valorizar. A palavra fala que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Se a palavra fala isso para nós, o Senhor, Ele vai ignorar a nossa desorganização e jogar na mão de um filho desorganizado. Ele não vai fazer isso. Ele primeiro vai fazer com que nós entendamos e tenhamos a consciência de como devemos cuidar daquilo que é precioso, para que a gente possa falar: Senhor, eu entendi, pode me dar. Senhor, eu entendi, pode liberar. E é isso que o Senhor quer nos ensinar dia após dia. Não uma igreja que só pede, não uma igreja que só chora, ou uma igreja que só vive debaixo de um desespero, mas uma igreja que fala assim: Senhor, glória a Deus, porque eu sou representante daquele que tem um nome santo, e o meu nome também está, aleluia, nessa condição. Porque é vergonhoso quando nós chegamos em um lugar e vamos fazer uma compra e o nosso nome está sujo. É vergonhoso quando a gente vai ver ali o nosso score, quando você vai ver, você não pode comprar porque o próprio comércio, ou a própria, enfim, o próprio comércio nos coloca ali em uma posição de mal pagadores. A ninguém deveis nada a não ser o amor. Isso serve para mim também. Essa pregação vem do altar, passa por mim, vai para as nossas vidas, para você que está em casa, para você que está aqui. E o que eu quero te trazer a atenção é justamente isso: como está a tua vida financeira? Você está ignorando as tuas dívidas? Tem pessoas que compram esperando caducar, jeitinho brasileiro. Vou esperar caducar. Tem pessoas que compram e quando o banco ou a loja liga para a pessoa, ele pede para o filho atender e fala assim: fala que eu não estou aqui. Tem pessoas que compram, hoje o celular tem lá, né, os identificadores lá de chamada. Quando vê que é cobrança, nossa, Senhor, me livra disso. Levanta o celular e fala: Senhor, me livra, e já desliga. Queridos, você não pode ser escravo dessa situação, você não pode ficar fugindo de algo que você deve. E o ditado fala assim: quem não deve não teme. E por que você está temendo? Enquanto você estiver vindo na igreja para pedir algo que é responsabilidade sua, nada vai acontecer. Por isso que na igreja nós ensinamos como você tem que se portar, como você tem que fazer na sua vida financeira. E não é somente, dá que Deus te devolverá. Eita, ou foi São Paulo, quem estiver vendo aí, vê se foi do Corinthians ou do São Paulo. Mas amém. Amém. Você não pode vir nessa condição de troca. A igreja ela não é um banco de empréstimo, onde você promete algo, aonde você promete algo, aonde você vem esperar uns juros beneficiado para a tua vida, mas onde a tua fidelidade faz com que você viva muito mais daquilo que Deus tem para você. Amém? Então, que você possa viver essa porção para a tua vida, entender, preste atenção aqui, entender o que o Senhor Ele tem reservado para você. Começa a pegar suas dívidas, começa a fazer as contas, começa a pegar aqueles papéis que muitas vezes você amassa e joga lá na gaveta, começa a entender e ter domínio sobre aquilo que te domina. Pega ali os papéis, pega ali os boletos, pega as contas e começa a entender quanto eu devo, quem eu devo, para quem eu devo telefonar primeiro, para quem eu devo, para você ficar mais aliviado de pelo menos ter esse contato. De repente, você, através de você mesmo, que é um milagre, você vai ter um perdão de dívida. Quando você ligar lá, a pessoa fala assim: eu tenho uma condição para você, que é assim, 90% de desconto sobre aquilo que você deve. Que maravilha! Já tirou já tirou um peso das costas. Mas enquanto você for dominado por essa dívida, enquanto você for dominado por aquilo que te pesa, enquanto você não tiver domínio sobre isso, nada irá acontecer. Você que deve uma pessoa e fica aí fugindo dela, vai lá e conversa com ela, vai lá e fala com ela o tempo que você vai poder pagar. Não fuja das pessoas, isso é muito feio. Você se torna escravo do medo, você se torna escravo de algo que não é exemplo de um cristão.
E quando você fizer isso, você vai ver que tudo vai começar a se transformar na tua vida. E quando você sentar, e quando você estiver na igreja, você vai ter o prazer de ofertar ao Senhor, falando: Senhor, eu não oferto por causa de uma troca ou por causa de um desespero. Eu oferto, eu dizimo, porque eu entendo a tua palavra para a minha vida. E a tua palavra tem me instruído a ser o melhor cidadão, a cuidar melhor das minhas finanças, a cuidar melhor daquilo que vem na minha mão. Eu não sou escravo de dívida, Senhor, porque eu tenho aprendido de ti através da tua palavra como eu devo lidar e dominar com aquilo que eu tenho como responsabilidade financeira. Amém? Deus tem isso para você. Isso não é para te pressionar, queridos. Isso não é para te pressionar, mas isso é para te ensinar. E quando você começar a fazer isso, você vai ver como tudo vai começar a ir bem. Como tudo vai começar a melhorar na tua vida. E como você vai ter o prazer de ofertar no Senhor sem se preocupar ou colocar culpados. Você vai falar: Senhor, a minha parte está aqui, porque eu também não posso dever a fidelidade em ti. Porque quem deve o mundo muitas vezes esquece também que deve a fidelidade ao Senhor. Amém? Como posso dizer que amo a Deus se eu não amo as pessoas que estão lá fora? Como eu posso dizer que eu sou fiel a Deus se na minha vida, com as pessoas, quem está do meu lado, eu não sou fiel? Com as coisas que eu tenho obrigação de pagar, com as coisas que eu tenho obrigação de acertar, eu não sou fiel. Que nós sejamos esse exemplo, para que dentro da igreja isso venha a ser reflexo na nossa oferta e no nosso dízimo. Amém? Pega o envelope que está na sua cadeira. Glória a Deus. E é interessante que dívida é interessante, né? Tem aquelas pessoas que pegam objeto emprestado. Tem gente que tem objeto dentro de casa, que está há anos, que pegou emprestado, sabe de quem é e não devolve. Ah, o fulano já esqueceu. Querido, vai lá, devolve. É feio isso também, né, pastora? Pegar emprestado e não devolver. Se beneficiar de algo que não é teu. Tem muitas pessoas que fazem isso. Não é só questão de dinheiro, não. Pegou um livro, devolve. Pegou um equipamento, devolve. Pegou uma roupa, devolve. Devolve. Sabe, aquilo que você faz reflete muito quem você é. E que você venha refletir que você representa Cristo aqui na terra. Amém? Que você ama o seu próximo. E dessa maneira que você não gostaria que fosse com você, você não vai fazer com as pessoas também. Amém? E Deus te prosperará e você não será escravo de ninguém, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te agradeço por a palavra que o Senhor coloca em nossos corações, os seus direcionamentos, Pai, porque nós não vivemos por uma troca, nós não vivemos, Deus amado, negociando os valores na tua obra, mas nós somos ensinados, instruídos, acrescentados, Pai, e isso faz com que nós sejamos, Deus amado, felizes em te entregar, na liberdade de te entregar, sem o peso da dívida, Pai, sem a justificativa, Deus, de que estamos sufocados pelas dívidas, que estamos sufocados, Pai, por as pessoas que estão nos cobrando, porque quando nós tomamos um posicionamento, o Senhor, aleluia, se agrada em nos abençoar, e isso reverte, Deus, sobre as nossas vidas financeiras, isso faz com que nós tenhamos prazer, oh Senhor, e não desespero de te entregar, que seja assim para cada um, Pai. Pessoas que estão há anos com dívidas, Pai, eu oro neste momento, que entenderam a Tua palavra, que neste dia vão começar a pegar as suas contas, vão começar a pegar aquilo que muitas vezes deixaram de lado, vão pegar o telefone daqueles que são os credores, Pai, vão começar a telefonar e fazer as contas. E eles se surpreenderão, Pai, porque terão boas notícias. Eu oro, Deus amado, por liberação de perdão de dívidas. Aqueles que se posicionarem, Pai, que não serão mais escravos, não serão mais escravos de credores, de dívidas, Pai. Eu oro, Deus amado, por pessoas que muitas vezes cobram, mas também não pagam, Pai. Que todo espírito de mentira, de injustiça, seja, Deus amado, anulado do coração, Pai. Oh, Deus amado, e que tenhamos uma vida tranquila com relação às nossas dívidas, com relação àquilo que devemos, Pai. Pessoas que estão com a faculdade atrasada, dá liberação, dá perdão, Senhor, de dívidas. Oh, e que isso faça com que nós tenhamos, Deus, agora um novo momento, oh Deus, de tratarmos os nossos valores, de tratarmos, Deus amado, Senhor, as nossas finanças. Pessoas que estão com empresas, Deus, que estão com empresas cheias de dívidas, dá, Deus amado, direcionamento, dá, Senhor, Pai, oh,
estratégias para que eles possam andar em paz. Senhor, eu oro, Pai, por pessoas que perderam o emprego e ficaram com dívidas, não porque queriam, Pai, mas porque passaram realmente por situações difíceis. Dá, Deus amado, estratégia, abra portas de emprego, Senhor. Oh, Deus amado, traz o teu milagre, Senhor, sustenta essas pessoas. Oh, Deus, eu oro também, Pai, por aqueles, Senhor, que por muitas vezes usaram de estratégias malignas, Pai. Senhor, que conscientemente fizeram dívidas esperando que elas caducassem. Senhor, que pegaram emprestado e não pagaram, Pai. Oh, Senhor, de pessoas que com um sentimento enganoso enganaram. Eu oro, Senhor, reverte, Senhor, o coração. Traz, Deus amado, no coração dessas pessoas, Pai, um sentimento, Deus, aleluia, de justiça e de amor ao próximo, e que elas venham pagar o que devem, Pai, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que precisam, Pai. Oh, Senhor, e depende desse dinheiro que foi dado em empréstimo, ou desse valor, ou desse objeto que foi dado em empréstimo, Pai. Oh, Senhor, reverte o coração do aproveitador, Pai, para um coração de amor ao próximo, em nome de Jesus. E que tua igreja, Pai, nunca venha, Senhor, ser escravo de dívidas. Que a tua igreja e o teu povo nunca venha, Senhor, ficar encarcerados pelo temor, pela vergonha. Que a tua igreja seja referência de um povo que sabe lidar com as finanças e tem prazer de te entregar, Pai. Oh, Deus, liberadamente, que haja, Deus amado, a tua porção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Nós não deixaremos de te entregar, Pai, porque nós não somos escravos das dívidas. Nós não deixaremos de te entregar, Pai, porque nós temos o coração disponível e liberado, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor nos pede, e em sabedoria de entregar os nossos dízimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Declara assim: eu não sou escravo das dívidas. E eu sei que essa palavra, ela vem de encontro para que eu possa resolver as minhas dívidas e viver uma vida tranquila, conforme o Senhor me deu autoridade. Eu tenho domínio e não sou dominado. E Satanás, você é um derrotado, porque daqui por diante eu dormirei tranquilo, eu não terei mais desespero. E tudo que eu fizer, no nome do Senhor, para tua vergonha, Satanás, eu prosperarei financeiramente, porque essa é a porção do Senhor para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Entregue seu dízimo e oferta. Não jogue o envelope no cesto, mas coloque com fé. Fala: Senhor, esse é um novo momento para a minha vida. Eu creio que o Senhor liberou essa palavra para que eu pudesse viver ainda este ano a tua porção para a minha vida. Amém? Pastor Osana. Glória a Deus. Graça e paz, bom dia mais uma vez. Nossa, ninguém fala bom dia pra mim? Bom dia, gente! Tá bom. Ai, meu Deus, eu tô tentando me segurar pra não dizer bom dia, Brasil, bem alto, e vocês não me respondem. Alguém tem algum testemunho para contar? Quer agora contar? Compartilhar um pouco o que Deus tem feito? Não? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Aí você fala assim: nossa, mas o pastor acabou de ministrar, vem a pastora, vem e ministra, é dose dupla. O Senhor tem muito mais para nós. Eu quero te orientar. Eu sei que ficou mais calor agora, se quiser tomar um copo de água agora, pode tomar. Se você sentir algum incômodo, uma sonolência mais que o normal, você tem liberdade para se levantar e ficar orando, ficar em pé, mas não seja roubado, porque assim, quando a gente começa a leitura da palavra ou alguém está ministrando, existe uma guerra espiritual, existe uma movimentação no mundo espiritual. Não é simplesmente você acordou, eu acordei e vim para a igreja e não está acontecendo nada. Há uma movimentação no mundo espiritual.
Nós temos que estar sensíveis a isso. Então, muitas vezes você vai sentir um incômodo, e você que está em casa também. Alguém vai começar a te chamar, te ligar, então desliga lá o celular, deixa no mudo. Senão, nesse momento, alguém vai querer te ligar e querer ficar conversando para que você não seja ministrado. Então, há uma guerra. Então, percebeu algum ataque, algum incômodo, repreende. E ouça só mais um pouquinho, nós vamos refletir um pouquinho mais na palavra do Senhor. Mateus capítulo 13. Hoje peguei uma Bíblia velhinha. A Bíblia é mais velha que muitas aqui, tem mais de 20 anos. Mateus 13. Eu peguei a Bíblia do pastor, por isso, gente. Eu peguei a Bíblia velha. É 19? São 19 anos? Então tá, mas ainda está aqui servindo. Você que achou em casa, você que aqui achou, você pode se levantar em reverência à palavra do Senhor. A gente vai ler do versículo 1 até o 9. Mateus 13, do 1 ao 9. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou. Enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas, por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso ou rochoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós vamos orar agora por essa palavra, por tudo aquilo que eu falei, e você vai repreender tudo que possa vir querer te roubar nesse momento. Amém? Deus, eu te agradeço por mais uma vez por esse momento. Oro por cada um que aqui está e cada um que está nos ouvindo também. Toda ação maligna contra essa palavra, contra as nossas vidas, contra, Senhor, esta comunhão, Deus, nós repreendemos agora em Teu nome, Pai. Toda distração, toda sonolência, Senhor, todo incômodo está repreendido em nome de Jesus. Nós agora, Senhor, nos abrimos mais ainda, Senhor. Abrimos os nossos ouvidos espirituais, abrimos o nosso coração para receber mais de Ti, mais da Tua palavra. Fale, Espírito Santo, aos nossos corações e conduza a essa reflexão em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Essa é até uma passagem, é uma das parábolas bem conhecidas. E Jesus falava muito por parábolas, né? E ele escolhia falar por parábolas para que aquele povo conseguisse entender um pouquinho. E a parábola, ela sempre trazia a referência ou o exemplo de alguma coisa para que as pessoas entendessem. Para alguns, era para facilitar o entendimento. Para outros, não era para facilitar. Era para exatamente ver qual era a necessidade daquela pessoa, aquela sede em saber mais sobre aquilo que Jesus estava falando. E vocês vão entender isso agora. Porque nessa primeira parte da parábola do semeador, quando Jesus estava, na realidade, eu quero falar um pouco sobre o contexto dessa parábola. Ele estava saindo de uma cidade para outra. E no caminho, ele estava caminhando, andando, estou passeando, estou indo de um lugar para outro. Só que para ele tudo, ele tinha visão de reino. E ele estava lá perto, aí ele fala que Jesus saiu de casa, sentou-se junto ao mar, estava ali perto da praia, tinha uma grande multidão. E aí ele começou a olhar a multidão e o caminho dele, no caminho dele, o que ele estava vendo. E a partir daquilo que era a cultura deles,
práticas que eram da cultura deles, ele olhou e falou assim, olha, vocês viram que a gente passou? Tá vendo ali, ó? Olha lá no fundo, tem um semeador semeando. Então ele usou uma ação que estava acontecendo ali para começar a dizer sobre o reino de Deus. E aí ele começa a falar que o semeador começou a semear. E aí eu fui até estudar, tive uma aula sobre plantação. O semeador, eles andavam com uma sacola aqui e eles saíam assim, ó. Eles jogavam tipo em forma circular e depois eles vinham com arado e acertando, ajeitando as sementes. Só que quando, de repente, às vezes eles faziam este movimento circular, às vezes batia um vento, né? Alguma coisa acontecia, havia alguma interferência e aquela semente não caía exatamente no lugar, no solo, na terra, que ele tinha a intenção que aquela semente caísse. E a partir daí, nesta observação de Jesus, de vendo o semeador trabalhando, ele trouxe este exemplo, esta parábola, para falar sobre como as pessoas recebem a palavra do Senhor. E aí, começa-se, ele falou a primeira parte da semente que o vento levou e foi e caiu perto de onde? Perto do caminho. Então, assim, o lugar onde eles passavam, e se a gente for ver até numa trilha, o lugar onde você passa, ele já é desgastado, não é? Não tem grama, parece que ele já é pisoteado, parece que já se tem uma barreira, uma crosta. Então, de tantas pessoas passarem pelo mesmo caminho, então aquilo ali já vai ficando uma barreira. E algumas sementes o vento levou e foi parar ali no caminho, onde já se tinha uma barreira. E o que aconteceu com as sementes que caíram ali? Veio uma ave, opa, comida fresquinha. Foi lá porque essa semente não entrou dentro da terra, porque existia uma barreira. E aí veio uma ave, opa, e comeu a semente. Então essa semente do semeador não valeu para nada, porque essa semente caiu num solo que já existia barreiras. Depois, ele fala que outra parte da semente caiu próximo a pedras, ou num lugar pedregoso, eu não sei como, ou rochoso, não sei como que está aí na sua Bíblia escrito, mas tudo se refere ao mesmo tipo de solo. Era um solo que o vento levou para perto das pedras. Essa semente achou lugar. Tinha terra ali. Então ela achou uma terra que já não tinha tanta barreira assim. Então essa semente chegou e já logo que ela caiu naquela terra, ela já brotou. Opa, gostei, achei uma terra aqui. Só que essa semente, pelo fato dela estar ali entre as rochas, ela não teve espaço para criar o quê? Raiz. Então, veio o sol quente e queimou. Veio o vento forte, levou. Então essa semente também não deu. E aí ele continua falando, olha, vamos olhar, observem lá o semeador. Depois caiu algumas sementes numa terra, uma terra que tinha mais espaço. Só que próximo a ela tinha espinhos. Essa terra germinou. É uma terra fofinha, ela germinou, ela adentrou dentro da terra, ela criou um pouco de raiz, ela começou a crescer. Só que conforme, vocês estão conseguindo imaginar aí, eu quero uma questão participativa aí, aula de plantação. Ela começou a crescer, só que quando ela começou a crescer, o que veio? Um monte de espinho, ela estava no meio do espinho. Os espinhos a sufocaram. Os espinhos não deram espaço para que ela pudesse crescer mais e que ela pudesse frutificar. Os espinhos atrapalharam o crescimento dela. E depois, falando do último exemplo que ele viu, realmente caiu, até que enfim, caiu a semente na terra boa, na terra fofa, a terra cheia de minerais. Né? Porque o que uma semente precisa aí para... Quem é bom para plantar aqui? Quem já plantou alguma coisa? O Danilo, você. Mas já plantou mesmo de plantação? O que você plantou? Soja.
Uau! Nossa, temos um especialista. Ai, se eu tiver errado alguma coisa, você me corrige. Temos um especialista aqui, ó, um agricultor. Já plantou soja, arroz, feijão? Amendoim? Milho? Ah, gente. E o Danilo, você já plantou o quê? Tomate. Danilo já plantou tomate. E o Nicolas já plantou pimenta. Mais alguém? Não. Mas é bom plantar, gente. Faz bem. Faz bem também. É gostoso. Mas para uma semente, ela germinar, a primeira coisa que ela precisa de água. Para ela começar a germinar, para ela começar a se desenvolver. Por isso que vocês notam que algumas, pelo menos as senhorinhas, eu adoro andar com senhorinhas, gosto muito de andar com senhorinhas bem experientes. Então, elas viu uma planta, ai, deixa eu pegar uma mudinha. Aí você vê um negocinho, nada a ver. Você fala, gente, como que vai sair dali alguma coisa? E ela pega aquela mudinha e põe aonde primeiro? Ela põe na água, deixa um pouquinho, né, criar um pouquinho, germinar um pouquinho. E depois que germina, ela vai o quê? E põe na terra. Então, primeiro, para essa semente germinar, ela precisa de água. Só que, para ela se desenvolver, ela precisa do solo. E é no solo que, além de água, ela vai receber alimento. Aí ela vai receber, tem um termo aqui, técnico, que eu até anotei aqui, ela vai receber nutrientes, né? Ela vai receber sais minerais. Vai receber tudo o que ela precisa. Então, por isso que existem terras e solos diferentes, preto, vermelho, e para cada um, argiloso, arenoso, para cada um, né, tem um tipo de plantação. Tá tudo bem até aqui? Então tá bom. Então minha aula no Google rápida deu certo. Então, quando a gente usa só a água, a primeira estrutura que sai da semente se chama radícula. Sabe quando você coloca... Quem plantou o feijãozinho na escola? Vamos lá, vai. Quem plantou o feijãozinho na escola? Todo mundo aqui, eu acho. Quando sai ali, que você põe no algodão, põe água, e sai aquelas primeiras... Não sei se eu posso dizer... uma estrutura, uma nervura ali. Aquilo ali se chama radícula. É a partir dali que aquilo que vai se tornar a raiz. Ali que vai começar a crescer e vai se tornar a raiz. E quando já se tem a raiz necessita de um solo. Ela necessita de um lugar para que ela possa receber não somente água, mas para que ela possa receber alimento. E ali na raiz, ela vai formar a gêmula, que é a raiz mesmo, e dali vai começar a crescer. E aí é tudo que a gente vê, que quando ela começa a sair para fora, que a gente começa a ver ela na terra, é porque já se criou toda uma estrutura aí embaixo. Ela já se fortaleceu. Por que eu estou te dando toda essa aula? Para que você entenda que a partir de uma situação que Jesus estava vendo, um cara trabalhando, um agricultor ali trabalhando, ele trouxe aquele exemplo para que nós entendêssemos como que as pessoas recebem com a palavra do reino de Deus, né? E aí é muito lindo, porque eu comecei a falar sobre isso, e eu comecei a falar assim, puxa, Senhor, então tá. Então quer dizer que para uma planta crescer, se está num solo fértil, se eu sou um solo fértil, se eu me colocar como um solo aqui, como alguém que recebeu a semente, porque eu e você já recebemos a semente do Senhor, e se eu for me colocar, tentar me identificar qual é o solo que eu sou, se eu sou o solo da beira do caminho, se eu sou o solo pedregoso, se eu sou o solo que está no meio do espinho, ou se eu sou o solo fértil recebe água, alimento e ar. Porque para uma planta crescer e frutificar, ela precisa desses três. E se nós trouxermos para o mundo espiritual, para nós sermos solo fértil, nós precisamos do pão da vida. João 6,35. O que está escrito em João 6,35? Abra a tua Bíblia. Vamos lá ler. João 6,35 diz assim: então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Uau!
Então, se eu sou um solo fértil, eu necessito me alimentar de Jesus. E a palavra dele diz, e ele próprio disse: eu sou o pão da vida. Qual é a tua fome hoje? Ah, pastora, meu solo está meio assim, não está tão fértil. Qual é a tua fome? Vem se saciar no Senhor. O que está te impedindo de você se alimentar do Senhor? Comece a identificar isso, porque a mudança, a transformação acontece quando a gente reconhece. Quando a gente faz um check-up, porque o mais difícil é a gente reconhecer as nossas limitações. O mais difícil é a gente reconhecer que a gente tem que mudar em algumas coisas. O mais difícil é isso. Então, o que está te impedindo que você possa se alimentar deste pão da vida? Em João 4,14, vamos lá, João de novo. Bora, João 4,14. Fala sobre um outro alimento. Diz assim, João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De veras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Gente, vai falar para mim que isso não é loucura para o mundo? Vai falar para mim que não é? Tá com sede? Ah, minha terra tá seca, pastora. Ah, você não entende, estou passando por tantas coisas, minha terra está seca. Vai beber da água da vida. Vai se encher, vai se aproximar. Senhor, eu quero beber mais dessa água. Inclua na tua oração isso. Tem pessoas que falam: ah, eu não sei o que orar. A partir do momento que você começa a se averiguar e a fazer um check-up de como está a sua vida, como está a qualidade do teu solo, você vai ter o que orar. Você vai começar a falar assim: Senhor, eu desejo mais de ti, mais comer do pão da vida, eu desejo mais beber da tua água. E o que mais a planta precisa? De ar. Em João 14, 26, bora que João está bombando hoje. João 14, 26. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E para complementar essa palavra, que fala sobre a ação do Espírito Santo, que é o nosso ar, que é aquilo que nós precisamos, em Jó 33, 4, Jó 33, 4, diz uma coisa incrível aqui, que faz muito referência ao ar. Só eu achar aqui. Ou põe aqui, alguém já achou primeiro que eu? Jó 33, 4. Quem achou pode ler. Ah, então acharam e não querem falar, né? É sério que vocês não acharam ainda? Fala então. O Espírito de Deus me fez. Olha lá. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Existe uma outra tradução que diz que o sopro de Deus me deu a vida. Sopro traz referência ao ar. Então o ar que nós precisamos é a ação do Espírito Santo, que sempre esteve atuando desde o início. Desde o início da formação do mundo, o Espírito Santo esteve atuando. E é este ar que nós precisamos. Então, nós temos que ter, olha, essa outra visão dessa parábola. De nós percebermos de que solo que nós somos, porque qual é a necessidade diária que nós temos. Para sermos um solo fértil, nós precisamos pedir a ação do pão da vida, se alimentar do pão da vida, beber da água da vida e precisar e anelar pelo ar, que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Amém, queridos? Então tem mais coisas na tua oração aí para você incluir. Voltando à nossa plantação, voltando lá a Mateus 13, vamos lá. Bora voltar em Mateus 13, depois dessa aula aí, para a gente entender um pouquinho o que Jesus estava falando, para que você tenha um entendimento. Parte daquelas pessoas, tinha uma multidão, quando a gente começa a ler esse texto, parte daquela multidão não entendeu nada.
que Jesus falou. Porque ele leu essa primeira parte, falou essa primeira parte, até o versículo 9. Parte daquela multidão não entendeu nada, foi embora. Outros ficaram mais um pouquinho, mas depois saiu fora. Mas, nós vamos continuar lendo. Versículo 10. Vamos lá, Mateus 13. Para que você entenda um pouquinho. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Eu vou dar uma pausa aqui. Realmente esse versículo me puxou muito. E eu falei assim: poxa, Senhor, então quer dizer que há mistérios, há revelações, há interpretações que o Senhor deseja nos dar. Mas o Senhor só vai nos dar para quem estiver próximo, para quem tem mais sede, para quem tem um solo mais fértil e deseja isso mais dele. Então que outra coisa seja parte da tua oração. Pai, eu quero ter intimidade tal, para que tu tenhas o prazer de falar os teus mistérios e as tuas revelações para mim. Que eu leia uma palavra que eu já li 500 vezes, 10.000 vezes, mas a cada vez que eu ler essa palavra, tu me traz um entendimento, tu me traz uma revelação dos teus mistérios. Porque o Senhor tem para nós muitas coisas, queridos. Quando nós entendemos e nós nos abrimos, porque este reino é eterno, e nós entendemos, aí você pode falar assim: pastora, você fala tanto de reino, igreja, comunidade cristã, povo do reino, que reino é esse? É o reino eterno. É um reino da eternidade, e o salmista já dizia isso em Salmos 145, 13. Salmos 145, 13. Abra a tua Bíblia, eu gosto de ler com vocês, ou vocês anotem, para que depois vocês possam refletir durante a semana. Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. João 14, olha, João está demais, 14 do 1 ao 3. Vamos lá. Para que nós entendamos este reino. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Você precisa ouvir isso e ler isso, e seu coração queimar de desejo por este reino eterno. Queridos, abra a tua visão hoje. A tua vida, o que Deus tem para a tua vida, não é simplesmente casa, aquilo que você vive aqui no mundo. Casa, eu quero emprego, eu quero saúde para minha família, eu quero ter uma boa trajetória aqui na terra. Deus tem muito mais para você, Deus tem eternidade. Então se abra, quebre todas as barreiras e se abra para este reino eterno. O Senhor foi preparar lugar para mim e para você, um lugar que diz que não haverá dor nem ranger de dentes, um lugar onde haverá só alegria e prazer eternamente. Eu sei que a nossa mente parece que buga, né? Quando a gente começa a pensar na eternidade, quando a gente começa a pensar no céu, mas como assim? Não vou morrer nunca? Como assim? Eu não vou sentir tristeza? Como assim? Queridos, há coisas que a nossa mente realmente não comporta, mas a nossa fé nos leva. A nossa fé nos leva ao eterno. A nossa fé nos leva ao eterno. E hoje o que eu quero que você saia daqui, que você saia incentivado a se posicionar, a andar por fé em nome de Jesus, crendo que você faz parte de um reino e é um reino eterno. Mas se você é participante deste reino eterno, nós recebemos uma função. Esqueci de marcar aqui a referência, mas se você tiver aí, achar, me fale e coloque lá também nas mídias sociais. O Senhor nos mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Como que eu vou pregar um evangelho que eu não entendo? Eu preciso primeiro entender e aceitar este reino eterno, para depois levar. Este reino eterno não é só para mim, não é só para você, mas é para todos, porque Jesus morreu para todos. Você pode declarar isso? O reino do Senhor é para todos? Fale isso novamente, o reino do Senhor é para todos. Amém. Nós temos que entender isso. E quando nós entendemos o reino, e qual que era o sentimento de Jesus de ampliar este reino, queridos, automaticamente algo em nós acontece. O egoísmo é colocado de lado, você começa a ser mais sensível à necessidade do outro, e o primeiro mandamento e o segundo mandamento começa a ficar mais... Eu amo a Deus com toda a minha força, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Porque eu começo a perceber como o reino funciona. E aí, tudo bem, você recebeu, pastor, onde você quer chegar? Você recebeu o ID. E aí você pode me falar, pastor, eu já tenho ministrado algumas pessoas, mas eu convido, alguns eu já até oro, outros já foram até curados, mas eu não sei o que acontece. Hoje você vai entender, porque muitas vezes a gente que está ministrando, às vezes a gente se culpa. A gente fala assim, eu acho que eu não fui o exemplo ideal. Eu acho que alguma coisa que eu falei, ou quando você recebe essa palavra ide por todo mundo, que o Senhor quer te usar, que você faz parte do reino do Senhor, de repente vem uma baixa estima, eu não fiz um curso de teologia. Eu nem sei ler direito. Como que eu vou falar da Bíblia? Pode falar sim, você vai falar das suas experiências com Deus. No passado, e eu fui muito impactado por vida de homens e mulheres que não sabiam ler, mas tiveram experiências com Cristo, e essa experiência eles passavam com ousadia, e multidões e centenas de pessoas foram salvos por essa convicção, pela fé que eles tinham. Então você sim pode levar o evangelho de Cristo, e o evangelho de Cristo, que é a palavra do Senhor, é essa semente que Jesus estava falando aqui por parábola. E aí, se nós formos olhar o andamento dessa parábola, e quando a gente começa a ler, e eu falei sobre os mistérios, depois a partir do versículo 11, se você está em Mateus 13, a partir do versículo 11, os discípulos começam a perguntar, quem está mais próximo, Senhor, por que você falou em parábolas? O que você quis dizer com as questões das sementes? Será que você pode explicar? Porque quem é íntimo, quem tem solo fértil, ele deseja mais o Senhor, ele não sai com dúvida. E aí ele começa a explicar. No versículo 19, ele faz a menção das sementes que chegaram, as sementes que foram lançadas perto do caminho, naquela terra batida. Lembra que eu falei para vocês? Aquela semente que as aves comeram, significam as pessoas que já criam barreiras para receber a palavra do Senhor. Você pode falar, você já pode cantar, você pode contar um monte de testemunho, mas as pessoas já criam barreiras, sejam essas barreiras culturais, de hábitos religiosos. Ela aprendeu aquilo, eu aprendi assim, eu vou crescer assim, vou continuar, minha mãe e meu pai me ensinou desse jeito. Então ela já se fecha, ela tem uma mente fechada, ela tem já preconceito. Se fala de Jesus, se fala de igreja, já se cria um preconceito. É engraçado que as mídias sociais agora elas têm sido muito usadas para denunciar abusos, para denunciar preconceitos, para denunciar coisas que não é legal, a falta de respeito. Mas muitas vezes as pessoas denunciam algo desrespeitando outras. Se você quer denunciar, denuncie direito, respeitando o outro. Quando você denigre ou você simplesmente cria barreiras, isso também é um preconceito. Se você não se abre nem para ouvir, você não respeita a ouvir o que o outro diz, isso é preconceito. Sabe o que eu ouvi? Eu tenho raiva de crente que quer falar porque quer falar desse Jesus. Eu já tenho a minha religião, eu tenho amigos de diversas religiões e tenho amizade. E já ouvi sobre a crença deles.
mas já também pude falar abertamente sobre a minha crença, sobre a minha fé neste Deus. E isso é respeito. Só que existem pessoas que elas já se fecham para isso. Então você pode falar, você pode explicar, você pode dar prova na Bíblia, você pode dar prova no seu caminhar, no seu testemunho, que essas pessoas vão criar barreiras. Então se você de repente ministrou alguém e essa pessoa criou barreiras, veio a ave e comeu, só continue orando e prossiga, não pare. Não deixe Satanás falar no teu ouvido que foi você que não soube falar as palavras corretas. Prossiga. Prossiga caminhando, independente do lugar onde as sementes caíam, o semeador continuou a semear. Então você, em nome de Jesus, vai continuar a fazer o ID do Senhor. Amém? No versículo 20, ele começa a explicar sobre as sementes que caíram nas pedras. Isso significava as pessoas que aparentemente estavam atentas a ouvir a palavra do Senhor, mas era algo de fachada, era ligado, a semente até entrou um pouco na terra, mas não conseguiu criar raízes e se fortalecer. Sabe aquela pessoa que já aceita Jesus e vem com maior intensidade, vou fazer, vai acontecer, nas primeiras barreiras, nas primeiras lutas, nas primeiras questões, nas primeiras dificuldades, já deixa para lá. Deixa para lá. Acho que eu não sirvo para isso, os meus pecados são maiores. Pastora, você não sabe o que eu sou capaz de fazer, o que eu já fiz. Eu não sei, mas o Senhor sabe e Ele é poderoso para te transformar. Simples assim. Por isso que a palavra deste reino eterno é para todos. É para quem matou, é para quem já fez um monte de coisa errada, mas que sim, vai ter as consequências do teu erro, mas o Senhor te perdoa e te restaura para que você nunca mais faça isso. Às vezes é difícil as pessoas começarem a ministrar sobre essas pessoas que erraram, sobre os pecadores. Às vezes é mais fácil você falar das pessoas que estão na média, que são os seus amigos. Graças a Deus eu não tenho nenhum amigo que foi preso. Eu não tenho nenhum amigo que foi assim. Já é preconceito. A palavra do Senhor é para todos. É para aquele que está na cadeia também, aquele que está na Cracolândia, aquele que está lá na biqueira, que você falta passar por cima e que excomunga. Qual é a sua postura de reino? Vai orar por eles. Você não precisa falar, mas você vai orar. E na oportunidade que Deus te der, você vai apresentar o reino àquela pessoa. E você está disposto a isso? É uma reflexão que nós temos que fazer. Então, essa segunda semente que caiu nas pedras significa essas pessoas que têm uma fé superficial. Ao primeiro problema, ela desiste. Ela é teimosa, ela tem medo, porque de repente ela começa a vir para a igreja, começa a ler a Bíblia, começa a entender a palavra do Senhor e existem algumas coisas que ela vai precisar obedecer para agradecer a Deus. E ela vai começar a ter resistência a isso. Estão mandando em mim, estou saindo fora. Esse é o tipo. Então assim, você que ministrou essa pessoa também, continue orando. Não é por causa de você que essa pessoa não ficou. O terceiro, a partir do versículo 22, ele explica isso. As sementes que caíram no espinho são as sementes que ela germina, começa a crescer e os espinhos o sufocam. Significa aquelas pessoas, queridos, que eles até têm um caminhar com o Senhor. Até há um crescimento, até há um certo desenvolvimento, até ministerial. Existe um engajamento inicial, existe alguns pequenos frutos iniciais, mas por alguns momentos há uma luta que a sua cabeça em alguns momentos é perturbada por distrações, é perturbada por ansiedade, é perturbada pela sedução do mundo, é perturbada pela sedução das riquezas. Eu estou fazendo aqui a obra do Senhor, mas e a minha vida profissional? Eu estou fazendo aqui a obra estou muito tempo na igreja, preciso preciso ter dinheiro, preciso ficar rico. Então é a pessoa que em certo momento ela até cresceu um pouco, mas em algum momento ela titubia, sabe? Fica meio que olha, sabe a mulher de Jó? Olha um pouquinho para trás e de repente tem até chamado a pessoa. Até fez e realizou na obra do Senhor, mas chegou um tempo que o espírito de apostasia tomou conta dessa pessoa e essa pessoa não continuou mais o ministério, abriu mão do chamado. Esse é a semente que caiu nos espinhos. E por último,
a semente que caiu na boa terra. E queridos, é incrível porque essa questão dos espinhos e dessas pessoas que já até caminharam com o Senhor, mas desistiram, foram pessoas que não entenderam a visão do reino, porque a visão do reino eterno é para que as pessoas estejam dispostas a largar tudo. Se você ler, depois uma lição de casa para vocês aí, uma instrução para devocional, Mateus 13 todo, Jesus vai continuar na explicação dele com as sementes. Ele começa a falar umas 2, 3 parábolas. E todas as 2, 3 parábolas, tanto do joio e do trigo, da pérola perdida, sabe, do tesouro escondido, todas essas parábolas, elas fazem menção para o entendimento do reino. Porque se eu aceito o reino do Senhor, significa que haverá alterações naquilo que eu tinha como cultura. Aquilo que era a minha cultura humana, eu vou abrir mão para deixar ser inserido a cultura do céu. E se eu deixo inserida a cultura do céu, é claro que haverá mudanças. Em Marcos 6, 7, 8 e Marcos 8, 34, fala do chamado dos discípulos. A instrução dos discípulos. O Senhor, aqueles discípulos, eles andaram com o Senhor, eles foram escolhidos a dedo. Mas chegou um momento que o Senhor falou assim: eu lhes dou autoridade contra demônios, eu te dou autoridade para curar, eu te dou autoridade, mas vocês têm que abrir mão de tudo. Vocês têm que abrir mão de tudo e focar no reino do Senhor. Então isso significa que quem tem visão de reino não vai ter nesse momento, um certo momento, essa questão, e o que o mundo, e se eu estivesse no mundo, o que o mundo, se eu ir um pouquinho, se eu abrir mão um pouquinho do meu chamado, e depois eu volto. Eu tenho uns projetos que não estão alinhados, vai atrapalhar aqui o meu chamado. Então quem tem visão de reino, ele abre mão. Mas sabe o que é louco? Eu quero falar a palavra louco. Porque quando nós abrimos mãos da nossa cultura, daqueles nossos sonhos, o Senhor não nos envergonha. E aquilo muito maior do que aquilo que nós planejamos, que não estava alinhado à vontade dEle, Deus nos faz realizar muito maior, queridos. Em coisas simples, em abrir mão de sonhos profissionais, em abrir mão às vezes de um relacionamento que vai te afastar do Senhor. Que aparente, poxa pastor, vou ficar aqui sozinha, você está casada, né? Casada, bem casada, é fácil falar. Não namora, ou deixa fulano que te atrapalha da igreja. Fácil, né, pastora? Queridos, olha lá na frente. Olha a tua vida eterna. Olha o que mais Deus tem para você. De repente você está tão envolvido em paixões, em seduções, num impulso ali sexual, que te deixa cego para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Deus tem uma visão, sabe aquilo, coisa de desenho animado? Visão além do alcance. Deus tem esse poder, Ele sabe qual é o teu futuro e Ele tem o melhor para você. Então confia, descansa. Se precisar abrir mão, abra, porque ter visão do reino é isso. Saber que Deus vai cuidar de todas as áreas da tua vida. Enquanto você cuida do reino, o Senhor cuida de todas as outras coisas. O Senhor providencia um casamento. Eu não queria nem casar, estou casada com 2 filhos. Eu falei que eu não ia casar, não ia nem namorar. Aí, ó que deu. Foi Jesus. Eu tinha nas minhas metas, não casar, uma mulher independente, não quero saber de nada, não quero saber. Aí, Deus preparou e preparou melhor, e eu não me arrependo disso. Eu pensava ser nascida numa periferia, sem um pai acompanhando e com todo o ambiente que eu estava. Nunca imaginei que eu iria fazer uma faculdade. Eu estou na 3ª e não paguei nada. Isso só aconteceu quando eu abri mão dos meus sonhos, quando eu deixei de lado as minhas frustrações e eu determinei, a partir daquilo que era a minha cultura, eu determinei o meu futuro. Não, eu vou ser assim, eu não vou casar, eu não vou depender de ninguém e tudo bem, e que não sei o que, uma revoltadinha. Glória a Deus que eu deixei a revolta de lado e deixei o Senhor me guiar e não me arrependo. Isso é ter visão de reino, queridos. De repente, o meu exemplo não é nada para você, mas eu tenho o exemplo de Cristo e Ele tem aqui na palavra dele vários exemplos. O Senhor tem o melhor para mim e o melhor para você. Então, em nome de Jesus, que você seja um solo fértil, em nome de Jesus. Aleluia. E que você não tenha resistência à mudança.
Eu quero que você se levante, eu quero orar por você. Eu quero essas sementes que caíram em meio aos espinhos. Eu fiquei bem incomodada e pensativa com essa semente, de pessoas que já caminharam com o Senhor e de repente simplesmente abriram mão. Mas eu quero orar por você, para que você realmente crie essa resistência. Deixe essa resistência à mudança e substitua por disposição a aprender os valores do reino. E queridos, quando nós aprendemos os valores do reino, nós desejamos aprender os valores do reino. Esses valores se tornam visíveis no nosso estilo de vida. Os valores do reino se tornam visíveis nas nossas prioridades, aquilo que nós priorizamos. E esses valores nos identificam nos nossos relacionamentos pessoais. Enquanto você está aí em pé, e eu quero orar com você, eu quero ler uma última passagem para nortear a tua oração em Romanos 6. Paulo, um exemplo de quem abriu mão da cultura dele e de tudo que ele tinha. Dinheiro, status, poder. Ele abriu mão para viver a cultura do reino eterno. E quanta coisa ele fez. E ele ganhou a eternidade, todos os pecados dele, de um matador, de um cara que já tinha matado um pecador. O Senhor o transformou e ele abriu mão de tudo. Ele diz em Romanos 6 assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabei que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Aleluias! Você foi escolhido para viver novidade de vida. Você quer fazer parte deste reino eterno, então você vai viver em novidade de vida em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero que você pense em tudo isso que foi falado, em tudo isso que foi ministrado. E eu quero que você faça um check-up aí, antes de você começar a orar. Qual é o tipo de solo que você é? Qual é o tipo de solo que você está agora? Será que você é o solo fértil? E se você não é esse solo fértil para a semente do Senhor germinar, eu quero que você comece a pedir ao Senhor em oração: Senhor, eu desejo mais do teu pão, da tua água, do teu ar, que é o teu Espírito Santo. Senhor, eu desejo ser o solo fértil. Queridos, Deus tem um novo tempo para a vida de cada um que está aqui e para a vida de quem está nos assistindo. Comece a orar, queridos. Essa oração depende só de você. Essa oração depende só de você. Eu quero também orar pelas pessoas que estão nos assistindo. Se de repente você criou barreiras para receber a palavra do Senhor, ou você criou preconceitos, ou você foi sufocado pelas distrações do mundo, e você quer realmente aceitar Jesus como teu Salvador, ou você quer realmente voltar aos caminhos do Senhor, ser liberto agora. Reconheça o teu erro, reconheça que tipo de solo você é, e eu quero orar com você. Todos, queridos, comecemos a orar. Continue orando. Você vai orar por você, pela tua situação, e eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo e querem reatar
renovar a aliança com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento, Senhor, pelas vidas que estão aqui, Jesus. Oh Pai, cada um de nós identificamos cada tipo de solo, Senhor. A Tua palavra é a semente, Pai. Nosso desejo é que o nosso solo seja um solo fértil, Pai, cheios, Pai, do pão da vida, da água da vida, do ar que é o Espírito Santo, Senhor. Nós desejamos mais, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes não deixar, não dar espaço, Senhor, ao Teu agir na nossa vida, Pai. Oh Pai, mas que Tu possa, Senhor, germinar, que a Tua palavra possa germinar em nossos corações, que o nosso índio, Pai, possa ter cada vez mais ousadia e fé, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, Senhor, para os que foram sufocados pelos espinhos, Pai, para os que caíram, Senhor, em meio às pedras, ó Pai. Ó Pai, não conseguiram, Pai, continuar na caminhada contigo, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Começa a tocar, traz à memória aquilo que traz esperança. Restaura o chamado, Pai. Restaura em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para os que tomaram a decisão, Senhor, de te aceitar como único, suficiente Salvador. Que Tu possas, Senhor, escrever o nome dos Teus filhos no livro da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que esse seja um novo tempo. Fale aí na tua casa. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. E eu levarei essa semente. Eu serei um solo fértil em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. E eu oro, Pai, para que essa palavra continue germinando em nossos corações, Pai. E que essa palavra, Senhor, nos leve à prática, Pai. Porque nós não precisamos só de teoria, Pai. Chega de teoria, Senhor. Nós precisamos também, não só da teoria, mas da prática também, Senhor. Oh, Pai, eu oro por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Enche da Tua ousadia. Eu oro para que toda mentira de Satanás, Senhor, caia por terra, de que os Seus filhos não são capazes. Eu oro para que toda a frustração, todo medo, Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que os Teus filhos possam romper, Pai. Romper em fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com as tuas palmas. As tuas melhores palmas em nome de Jesus. Aleluia. E declare: eu sou solo fértil em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor. Aleluias. Palavra abençoada, para que a gente possa começar a nossa semana entendendo que o Senhor é quem nos capacita. A pastora estava ministrando sobre essa questão de capacidade, do ir do Senhor, daquilo que vem do Espírito, que é nosso propulsor para que a gente possa romper tantas pressões deste mundo. E ultimamente a gente tem vivido tantas coisas, tantas má notícias, né? Eu tinha falado que a gente recebe tanta notícia de pessoas que morreram. Já começou esse ano com essa questão da Covid, questões de pessoas terem sido mandadas embora de empresa, perspectivas sendo frustradas porque esperavam alguma coisa e de repente se viram dentro de situações que minaram os seus sonhos e seus desejos. Situações religiosas, né? Nós vimos aí escândalos acontecendo com pessoas que de repente estavam acima de qualquer suspeita, mas não deixam de ser homens, não deixam de ser mulheres, não deixam de ser falhos. Isso talvez minou a tua vida, minou o teu coração. Por quê? Porque você colocou ou coloca a tua fé naquilo que é falho, naquilo que desmotiva. A palavra fala que maldito o homem que confia no homem, que faz do teu braço o teu livramento, ou que faz do teu braço a tua confiança. Isso quer dizer que muitas vezes nós colocamos e depositamos a nossa confiança no que somos ou no que os outros são, e isso nos frustra, porque as pessoas falham assim como nós também falhamos. Mas a nossa fé não está baseada no que os outros são, e nem mesmo no que nós somos humanamente, mas naquilo que Deus é. E eu quero falar para você, sabe por que nós não damos ibope
as questões deste mundo. Sabe por que nós não damos ibope ao que Flor de Lis fez, ao que aconteceu com a Natura, ao que isso, aquilo? Porque o nosso foco tem sido em Jesus, a nossa fé tem sido nele. Isso nos faz andar fortalecido. Sabe por que nós não ficamos discutindo na internet se fulano representa ou não, se ciclano falhou ou não? Porque a palavra também diz: aquele que está de pé se cuida para não cair. Se você começar a se autoavaliar, querido, você vai ver que você é muito mais errado do que Flor de Lis, você é muito mais errado do que o próprio Tami, você é muito mais errado do que muitas situações que estão nesse mundo, porque nós todos somos pecadores. E nós muitas vezes queremos nos avaliar, ou melhor dizendo, nos avaliar em cima dos erros dos outros. E isso nos traz uma falsa realidade de que nós somos perfeitos ou do que nós somos melhores. E nós não somos melhores. Nós estamos debaixo daquele que é o melhor. E por isso nós dependemos dele. E a nossa fé está focada nele. Aleluias. E por isso nós permanecemos firmes. Por isso nós não ignoramos o que este mundo tem vivido, não ignoramos, nós oramos, mas nós sempre apontamos a Cristo através da nossa fé, porque Ele é perfeito, e isso faz com que nós, como igreja, em comunhão, andemos em aliança, no mesmo foco, ajudando um ao outro. Porque se você entra em uma roda de amigos por aí, você só vai ver o quê? Reclamação, difamação, falta de fé. Você só vai vendo um buraco debaixo de outro buraco e se afundando nele. Mas quando você se reúne com a igreja de Cristo, sabe o que você vai ouvir? O mundo já é maligno, mas nós não somos deste mundo. Nosso foco é Jesus, a nossa fé está nele. O que nós devemos fazer é orar pelos que são falhos e estarmos espertos para que nós também não venhamos cair. Porque essa é a nossa dependência. Foque em Jesus, aonde você estiver, foque em Jesus. Não foque no governo e nas suas corrupções. Não foque no erro das pessoas e nas suas falhas. Foque em Jesus e o Senhor vai te levantar para você estar intercedendo por essas pessoas, amando essas pessoas e sempre buscando o melhor em Deus e direcionando as outras pessoas a nível da tua fé no Deus que transforma, salva e traz transformação. Amém? Siga em frente, querido, siga em frente em Cristo. Por isso nós estamos de pé, porque o nosso foco é nele. Por isso nós continuamos na pegada, porque o nosso foco é Jesus. Assim como a pastora falou, ide, continuai fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E se você ainda não entendeu isso, vem, que nós juntos iremos te direcionar naquilo que é a vontade do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos terminando este culto. Eu quero agradecer a cada um dos nossos irmãos. O Anderson, né? O Anderson, nossa, glória a Deus. Eu lembrei de um nome de alguém. Não é não, Fernando? Lembrei do nome, eu sou muito esquecido de nome. Quero agradecer aos irmãos que estiveram hoje, a equipe que teve hoje, proporcionando que essa transmissão chegasse até os lares. Os irmãos que estão em casa, amo vocês em Cristo. Espero que o mais breve nós possamos estar todos, mas todos juntos, sem restrições nenhuma de Covid, sem restrição nenhuma de distanciamento social, para que a gente possa voltar a se abraçar, se beijar, se relacionar sem ter a máscara, que a gente possa ter essa liberdade conquistada novamente, que a gente possa orar para que os propósitos do Senhor venham a se cumprir e que o mais breve nós tenhamos de novo nosso culto presencial e não semipresencial, mas com todos aqui. Os irmãos que estão com Covid, nós continuamos orando por vocês. Vocês vão superar essa e vai ser testemunho para a vida de vocês, em nome de Jesus. Creia nisso. Os irmãos que estão enfermos em casa, continuamos orando em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, quarta fire, às 19h30, esteja conosco, haverá a nossa transmissão. Sexta-feira, o pessoal do Atos está orando aqui. Se você tem pedido de oração, mande nas nossas redes sociais, porque o Atos Jovens com Atitude tem estado aqui nas sextas-feiras no propósito de oração, orando por essa nação, orando pelo nosso bairro, orando pela igreja e orando pela tua vida. Uma igreja que não ora é
uma igreja sem estrutura. E nós precisamos a cada dia mais estar estruturados no Senhor. E os nossos estudos bíblicos também vai estar voltando para que a gente possa se estruturar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos em forma de receber. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, por este culto. Te agradeço, Deus, por essa palavra maravilhosa. Te agradeço pelo Senhor, aleluia, ser o nosso foco. E em Ti estamos fortalecidos, Pai. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é a nossa justiça. E te agradecemos por isso, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te encha de paz. Vá para um tempo de conquista, realização e vitória. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Deus te abençoe. Até quarta-feira.